Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 4 de novembro de 2025. E antes de passarmos aos ataques que a Ucrânia efetuou com drones de longo alcance dentro do território da Rússia e aos ataques que a Rússia efetuou também dentro do território da Ucrânia, com drones do tipo Geran, mas também com alguns mísseis, vamos desta vez primeiro analisar a situação na linha da frente. Mas uma coisa relacionada com a situação na linha da frente são as declarações de Zelensky. E nestas declarações que ele deu durante o dia de hoje, ele referiu que uma operação de limpeza está a decorrer neste momento em Kupiansk e ele refere que as forças ucranianas vão limpar tudo. Refere também que as datas já foram definidas, mas ele obviamente que não vai referi-las. Outras declarações que ele efetuou têm a ver com a situação em Pokrovsk e ele refere que em Pokrovsk a Rússia não tem tido nenhum sucesso nos últimos dias e, de acordo com ele, estão neste momento cerca de 260 a 300 soldados russos dentro da cidade. Mas logo a seguir a estas declarações tivemos uma deputada do parlamento ucraniano chamada Bezuglia a referir que o que Zelensky disse são mentiras. Mas vamos ver se isto é mentira ou não de acordo com as geolocalizações que nós obtivemos durante o dia de hoje e vamos começar precisamente pela cidade de Pokrovsk e pela cidade de Mirnograd, ou seja, por toda a direção de Pokrovsk. E durante o dia de hoje tivemos bastantes atualizações no mapa, como podem ver temos aqui bastantes ícones. E, por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, onde tivemos algumas fontes a referir que os russos começaram a semi-cercar a última fortificação ucraniana na própria cidade de Pokrovsk, não só aqui pelo sul, mas também ali pelo norte. E já durante o dia de hoje tivemos estas mudanças. Vamos começar pela porção mais a leste, a sul da cidade de Mirnograd, onde tivemos mais avanços por parte das forças russas, que já conseguiram conquistar aqui cerca de 30% deste aglomeramento de casas e de edifícios. E nós primeiro tivemos uma fonte neutra a referir estes avanços por parte da Rússia e logo a seguir tivemos um vídeo publicado pelas forças russas como eles estavam a limpar aqui algumas posições ucranianas utilizando veículos armados. E depois conseguiram desembarcar alguma infantaria naquelas posições e nós podemos ver aqui os soldados russos a moverem-se de casa em casa a fazer a limpeza. E nós podemos ver que os soldados russos não estão a correr, não estão com pressa, ou seja, eles não estão a ter medo dos drones FPV ucranianos, o que significa que naquele momento o céu estava controlado pelos drones da Rússia. Vemos aqui os soldados da Rússia sem pressa nenhuma e, portanto, isto significa que, de facto, naquela localização do mapa e nestas casas que se situam aqui, que foi onde o vídeo foi geolocalizado, os russos possuem um controlo bastante forte. Portanto, nós podemos ver com estas ações dos russos que eles estão a tentar forçar os ucranianos a fluir, a evacuar esta parte a sul da cidade de Mirnograd em direção ao centro desta cidade. Vamos agora passar à própria cidade de Pokrovsk, onde tivemos mais avanços por parte das forças russas que de facto conseguiram semi-cercar os ucranianos, pelo menos pelo sul, nesta última fortificação ucraniana, que é um conjunto de prédios e de edifícios elevados, e nós tivemos este vídeo publicado pelos russos que mostra como 2 dos seus soldados estavam-se a movimentar precisamente naquela porção da cidade. E este vídeo é facilmente geolocalizado no mapa e podemos ver aqui os soldados russos, caso a qualidade do vídeo permita a vossa visualização, mas eles estão ali a deslocarem-se numa determinada direção. E como no vídeo anterior, eles não têm pressa nenhuma e, por exemplo, não têm nenhum medo de soldados ucranianos que possam situar-se nestes prédios aqui à frente. Vemos aí eles a caminhar e se nós formos ao mapa, ver a trajetória que eles estavam a fazer, era precisamente esta aqui. Eles estavam a caminhar por aqui e depois passaram por este posto de abastecimento de combustível.
E com base neste vídeo, com base no comportamento dos soldados russos que não tinham medo de nenhum de serem atacados pelos ucranianos que pudessem se situar nestes 3 prédios aqui à frente, nós decidimos pintar o mapa a favor dos russos porque isto de facto mostra que os russos têm uma presença forte e bastante controlada sobre estes territórios e não têm medo de ataques por parte da Ucrânia, não só ataques diretos com fogo, mas também com drones FPV. Portanto, vemos que Zelensky realmente mentiu sobre a cidade de Pokrovsk e que a deputada confirmou, de facto, a mentira dele e a situação aqui no mapa. Os vídeos publicados mostram-nos precisamente isso. E já mais fontes neutras referiram mais avanços por parte da Rússia nesta direção aqui, neste eixo, mas também mais conquistas dos russos aqui mais ao sul, mas também uma expansão da zona de operação por parte das forças russas em direção a este eixo. Contudo, não tivemos confirmação visual destes avanços todos, mas vou relembrar que a mesma fonte declarou avanços por parte da Rússia nesta área do mapa, que depois foram confirmados de facto por vídeo, mas tivemos aqui um pequeno ajuste no mapa a favor dos russos nesta porção, porque de facto tivemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar como eles estavam a bombardear as forças russas e as posições russas naqueles edifícios ali. E portanto aqueles edifícios foram geolocalizados precisamente neste ponto do mapa e portanto temos aqui a prova visual que de facto a cidade de Pokrovsk, a própria cidade de Pokrovsk, está quase a cair totalmente nas mãos dos russos e os russos estão bastante próximos de conquistá-la. Mas é óbvio que não podemos falar da direção de Pokrovsk como sendo só a cidade de Pokrovsk, também temos de ter em conta a cidade de Mirnograd. E aqui a situação torna-se mais interessante. De acordo com algumas fontes, os russos conseguiram expandir a sua zona de operação aqui mais ao norte, mas estas informações não foram confirmadas por vídeo e por isso não temos a certeza se são verdadeiras ou se não, mas de acordo com algumas fontes, de facto já existe um cerco físico às forças ucranianas na cidade de Mirnograd. Mas para já não vamos ter pressa, não vamos declarar isto como verdade, até porque não temos imagens que comprovem isto e é facto que os ucranianos nos próximos dias e já nas próximas horas vão tentar realizar contra-ataques especificamente nestas direções aqui para desbloquear os soldados ucranianos semi-cercados neste caso, e é óbvio que a Rússia está a ver estes movimentos por parte dos ucranianos e sempre que vê algumas posições ocupadas por eles, ataca com bombas do tipo FAB ou com drones do tipo FPV, como podemos ver neste vídeo. Mas vamos ver o que de facto está a acontecer em torno da cidade de Mirnograd. Nós vemos que os russos estão a tentar bloquear completamente os ucranianos pelo lado oeste e estamos a ver que os russos estão a tentar expulsar os ucranianos da parte mais ao sul desta cidade. Portanto, nós podemos ver que os russos estão a tentar fazer um cerco final aos soldados ucranianos especificamente na cidade de Mirnograd. E este cerco vai ter como principal objetivo fazer uma negociação. Muito provavelmente a Rússia vai querer negociar com a Ucrânia e vai querer algo em troca destes soldados cercados. Para já não sabemos ao certo o que a Rússia vai querer, mas vai ser uma situação importante e interessante a ser observada já nos próximos dias. Continuando aqui ao norte, nos últimos dias a Ucrânia tem vindo a efetuar contra-ataques, como tinha referido nos últimos dias, precisamente aqui em Novoshakhove, em Zatyshoky e Fedorivka, e portanto os russos estão bastante preocupados também com a situação aqui ao norte. E é por isso que os russos estão bastante focados em tentar a conquista completa da vila de Shakhove e de Toretsky, mas também de Sofiivka, e tivemos bastantes ataques russos concentrados precisamente naquelas duas vilas, com bombas do tipo FAB, mas também com drones FPV. E temos aqui as imagens de alguns destes ataques, que também foram realizados por alguns sistemas de artilharia. Outra notícia que nós temos aqui desta frente é que supostamente Zelensky visitou aqui as forças e principalmente o comando de Azov nesta direção e como podemos ver pelas imagens ele foi para um bunker. Mas vamos continuar a analisar a situação na frente de combate e vamos agora em direção
a Zaporizhia. E aqui tivemos um ajuste no mapa interessante, que de facto as forças ucranianas decidiram conquistar aquele território ali do mapa, e utilizando algumas forças eles conseguiram fazer isso. E, por exemplo, num edifício, naquela localização do mapa, eles removeram a bandeira da Rússia e instalaram a bandeira ucraniana. Continuando daqui a leste de Zaporizhia, na cidade de Uspeniivka, tivemos algumas fontes a relatar mais avanços por parte das forças russas já no interior desta cidade, mas para já sem confirmação visual para isso. Continuando na direção de Novopavlivka, muitas fontes estão mesmo a referir que a Rússia já está mesmo a lançar bastantes forças, ou pelo menos a preparar bastantes forças para um ataque final a esta cidade, mas para já não temos tido nenhum movimento do mapa confirmado. Já de Konstantinivka também não tivemos nenhum avanço no mapa, tivemos apenas ataques efetuados pelas forças russas. E podemos ver aqui alguns resultados destes ataques com bombas do tipo FAB a algumas posições ucranianas. E aqui de Sivers também não tivemos nenhuma movimentação no mapa, e por isso vamos agora à cidade de Liman, onde tivemos um contra-ataque a ser efetuado pelas forças ucranianas, que conseguiram restaurar algumas casas já na entrada desta cidade, aqui pelo leste. E tivemos um vídeo de ataque por parte das forças russas a um veículo blindado ucraniano. E este ataque decorreu precisamente naquela localização do mapa, e este veículo foi destruído totalmente pelos drones da Rússia. E por isso isto de facto comprova a presença de soldados ucranianos naquela porção e o contra-ataque que eles realizaram para restaurar algumas das posições. Além disso, os ataques à logística ucraniana nesta direção prosseguem por parte dos drones FPV da Rússia, e temos aqui um vídeo que mostra mais uma vez bastantes veículos ucranianos e bastantes posições ucranianas atacadas naquelas localizações do mapa. Portanto, a Rússia também está bastante focada nas suas ofensivas em Liman e em Siversk. E agora vamos analisar a situação na cidade de Kupiansk, e algumas fontes ajustaram os seus mapas a referir que de facto houve um contra-ataque ucraniano que conseguiu restaurar algumas das posições aqui mais a oeste da aldeia de Radkivka. E eu vou relembrar que ainda durante o dia de ontem os ucranianos tentaram, de facto, realizar um rompimento das defesas russas e até conseguiram, mas não tiveram muito sucesso no fim da sua operação, porque os veículos que os ucranianos utilizaram foram destruídos pelos drones russos e até alguns soldados foram atacados, como podemos ver aqui neste vídeo. E portanto daqui podemos concluir que os ucranianos parece que não conseguiram avançar muito a fundo e apenas conseguiram recuperar algumas posições precisamente nesta localização do mapa, segundo muitas fontes. Mas agora vamos passar aos ataques de longo alcance, não só pela Ucrânia como pela Rússia. E por exemplo, a Ucrânia durante as últimas 24 horas atacou algumas refinarias de petróleo, mais no interior do território da Rússia, para além de Moscovo. Por exemplo, em Nizhny Novgorod tivemos um ataque deste género e podemos ver aqui o incêndio que se formou após o ataque ucraniano. Também tivemos um ataque na cidade de Stertlimkak, mas aqui foi atacada uma planta química. Além disso, tivemos um ataque ucraniano a uma central termoelétrica russa na cidade de Kursk. E temos aqui um incêndio que se registrou após esse ataque. Vamos agora passar aos ataques que tivemos por parte da Rússia. E, por exemplo, na cidade de Kiev tivemos os resultados publicados de um ataque russo a uma fábrica ucraniana que era utilizada para fins militares. E tivemos aqui os resultados. Aqui de norte de Novgorod-Siversky tivemos, segundo algumas fontes russas, mais uma posição dos ucranianos atacada naquela localização. Também tivemos alguns ataques com mísseis do tipo Iskander a concentrações de forças ucranianas naqueles pontos do mapa.
E temos aqui o vídeo do ataque por parte da Rússia e segundo a Rússia, a Ucrânia sofreu perdas bastante pesadas. Mas também em Kharkiv tivemos mais ataques por parte da Rússia e que foram atacados mais uma vez a objetos relacionados ao setor energético. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau!